no meio dos grãos. Então isso faz com que eu extraia mais açúcares. Então eu vou aumentar o rendimento do meu processo de fabricação com a lavagem do malte. A lavagem inicia assim que o malte entrar em contato com o ar. Então a água, o mosto vai abaixando e na hora que vocês começarem a ver os grãos para fora, os grãos em contato com o ar, os grãos que estão na panela de clarificação em contato com o ar, eu começo então a adicionar água em cima desses grãos. Água a uma temperatura de 82 a 85 graus. Por que 82? Para ela entrar em contato com a panela de clarificação, que estava em 78 graus, que é a temperatura do final da mosturação, né? Só que essa temperatura já começou a cair. Essa temperatura já está em 74, 75 graus. Se eu adicionar água a 82, 85, eu volto a temperatura da panela de clarificação para 78 graus. Então é para manter a temperatura da panela de clarificação em 78. É por isso que eu jogo uma água de lavagem a uma temperatura mais alta. Essa água de lavagem ela tem que ser aquecida numa outra panela. Eu começo a esquentar a água de lavagem quando eu começo a minha mosturação. Então, eu iniciei a minha mosturação e eu inicio o aquecimento da minha água de lavagem. A água de lavagem eu posso aquecer de duas formas. Eu posso aquecer com um fogareiro ou eu posso aquecer com um ebulidor. É uma resistência que em contato com a água vai aquecer a água. Então, se vocês têm um fogareiro só, uma opção seria usar um ebulidor em um balde ou em uma panela para aquecer a água de lavagem. Se eu deixar cair muito a temperatura que está na panela de clarificação, a viscosidade começa a aumentar e eu tenho uma menor extração do malte, tenho um menor rendimento. A viscosidade aumentando, eu começo a diminuir o fluxo e pode entupir a minha clarificação. Talvez a maior dica que eu possa dar para vocês é o momento em que a gente tem que parar a lavagem. Muitos cursos básicos não dão essa dica e os cervejeiros que estão iniciando eles acabam tendo muito problema com isso, que é acertar a densidade original no começo da fermentação. O que acontece? Se eu lavar muito o meu malte, eu vou ter o que está na panela de fervura, eu vou ter uma densidade cada vez mais baixa. Se eu lavar menos o malte, eu vou ter o que está na panela de fervura com uma densidade muito mais alta. Então eu vou parar de lavar o meu malte quando a minha densidade inicial que eu calculei no meu software for atingida. Por que isso? Porque se a densidade for mais alta, eu tenho uma cerveja mais escura, com uma graduação alcoólica maior. Se eu fizer uma cerveja com uma densidade menor, eu tenho menos álcool e tenho uma cerveja mais clara. Então eu paro de lavar o malte quando a densidade do mosto que está na panela pré-fervura for a mesma densidade que eu calculei no meu software. Então, depois da recirculação, a gente reduziu em bastante a turbidez do mosto. Essa é a panela de clarificação e essa é a panela de fervura. Então, após a turbidez que a gente almejava ser alcançada, a gente começa a não mais recircular para a própria panela, mas transferir o que está saindo da panela para a panela de fervura. Todo esse trabalho que a bombinha de água está fazendo, a gente poderia ter feito com a panela, com a jarra. Então uma jarra poderia servir para eu retirar o mosto e recircular na própria panela, ou para passar para a panela de fervura. Então
Se você não conseguir uma bomba, adaptar uma bomba como essa, pode usar uma jarra sem problema nenhum. Aqui a gente está retirando o primeiro mosto. Daqui a pouco vai começar a aparecer os grãos aqui na panela e a gente vai começar a lavar o malte com uma água que a gente pré-aqueceu. A água está a 82 graus. Então a gente vai adicionar com a jarra a água em cima desses grãos. Depois de o mosto começar a ficar um pouquinho para fora e o nível de água começar a baixar, a gente vai começar a lavar o malte. A gente usa uma escumadeira e a gente pega a água que está a 82 graus e começa a jogar água em cima da escumadeira. Por que escumadeira? Para o jato de água que está entrando no mosto não levantar muito o mosto e não aumentar de novo a turbidez que a gente reduziu através da recirculação. Qual que é o momento que a gente deve parar de lavar o nosso malte? Isso é, parar de pegar o mosto que está saindo da tina de clarificação para a panela de fervura. Porque o que está saindo agora da panela de clarificação tem uma densidade muito mais baixa. E a gente pode baixar demais a densidade do mosto que está na panela de fervura. Isso comprometeria muito a qualidade da nossa cerveja, porque quando a gente elaborou a cerveja, a gente imaginou uma densidade inicial no começo da fervura, uma densidade inicial no começo da fermentação. Então, se eu começar a lavar demais o mosto, a densidade ela vai ficar abaixo ou até maior do que aquilo que a gente imaginou na hora que elaborou a receita. Então, o momento de parar de lavar o malte é quando a gente medir a densidade que está na panela de fervura. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos medir a densidade através de um refratômetro. Essa é a forma mais fácil de medir a densidade neste momento. E depois a gente vai mostrar também com densímetro. Eu molho um pouquinho o refratômetro, fecho a tampinha e olho contra a luz. Alcançou exatamente a densidade de 1060 que a gente esperava, que a gente espera para a cerveja, de acordo com os nossos cálculos no Beer Tools, no software que a gente usou para elaborar a receita. Além do refratômetro, uma outra forma é utilizar um densímetro, uma proveta e um densímetro tipo espeto. Este mosto é o mesmo mosto que está nessa cerveja, só que a gente precisou resfriar ele em água corrente antes de colocar no densímetro. Essa é uma desvantagem muito grande de medir a densidade através do densímetro, neste momento do processo, porque eu perco um tempo para resfriar o mosto, enquanto que o refratômetro ele não se interfere tanto com a temperatura do mosto que eu estou tirando da panela de fervura. Então a gente pode colocar o mosto aqui e verificar que a densidade também ela é de 1060, assim como no refratômetro. Então esse é o momento de parar de lavar o mosto. Então a gente vai desligar a torneira, parar de lavar e vamos acender o fogo aqui da panela de fervura e iniciar a fervura. Assim que começar a fervura, a gente volta para jogar o lúpulo.